dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que o Espírito Santo, inspirador da palavra, nos ilumine, tanto para falar como para receber, a vocês e a mim também, que ouço novamente a mensagem e que também não sou iluminado para falar, mas também para ser edificado. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Achamos o Messias. Por que esta expressão? Qual a razão de André ter dito estas palavras? Achamos o Messias. Vamos lembrar que para você achar alguma coisa, você precisa estar procurando ou esperando. E no caso, Messias é o Cristo. Messias no hebraico e Cristo no grego, apontando para o prometido lá no jardim do Éden, pelo Senhor, que nasceria de mulher e que esmagaria a cabeça da serpente para reconciliar consigo mesmo, com Deus, aqueles eleitos do Senhor que haviam sido em Adão condenados. Todo o povo de Israel viveu desde o momento que foi formado, e aqueles que viveram antes viveram na promessa. Houve uma promessa feita também a Abraão, mas depois o povo de Israel esperava essa redenção, essa restauração. Isto é descrito de forma literal por Simeão, na sua adoração a Deus, quando ele pega o menino Jesus, ele diz: agora já posso morrer. Ele fala a respeito daquilo que o povo de Israel esperava, que era a restauração, que era a salvação do seu povo. Então, quando nós esperamos algo e aquilo chega, causa-nos muita alegria. Às vezes você adquire alguma coisa, né? E tem que esperar. E quando chega o anúncio, já está pronto, já está preparado, pode buscar, isso nos dá uma alegria muito grande, não é verdade? Até a gente que já passou dos 18, fica feliz quando a gente está esperando algo e aquilo chega, né? Depois que passa aí dos 30, já não é muito bom esperar o aniversário, né? Porque aí já significa que está passando por aí. Mas é bênção de Deus, a gente fica feliz também. Uns gostam de fazer festas, outros não, mas é assim, cada um do seu jeito. Mas a gente espera e espera com ansiedade, e quando aquilo chega, o nosso coração se alegra. Como Jesus era esperado. E aí então agora, aqueles que sabiam da promessa, expressam: achamos, encontramos o Messias. Eu quero tirar algumas lições aqui para a nossa vida, para nos desafiar com respeito a apresentar este Messias, o Cristo, Jesus, o Cristo, aqueles que caminham no mundo em trevas, aqueles que estão caminhando a passos largos para a morte, no sentido de condenação. Eu quero trazer para o nosso coração aqui hoje um despertamento, para começar dentro do nosso coração, para trazer em nós um fervor, uma mudança do nosso coração, e passar isso estendendo aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e também aos desconhecidos. A gente precisa desse
fervor espiritual no momento em que vivemos. Estamos muito mais próximos da consumação do que estava João quando escreveu isso aqui. Estamos muito mais próximos do retorno de Jesus. E o pior é que tem muitas pessoas caminhando ou vivendo de maneira tão desgarrada, tão distante de Jesus, e muitos até sabendo quem é Jesus, mas deliberando sobre sobre o seu envolvimento de abandonar a fé. Outros ouvem, mas não querem chegar, e tem muitos outros que não ouviram ainda este evangelho, o anúncio do Messias. Então eu quero destacar aqui algumas coisinhas para a gente trabalhar aqui nesta noite, e espero que o Espírito Santo nos aplique muito acima da minha capacidade de expor. E a primeira lição que eu quero tirar aqui tem a ver com a preciosidade de anunciar o Senhor Jesus. Para que se conheça Jesus, é necessário que alguém o anuncie, o pregue. Pense comigo aqui. Conta-se que um jovem muito promissor e muito inteligente e temente a Deus começou a estudar ciência. E ele, muito inteligente, foi desenvolvendo o seu conhecimento e foi se destacando entre todos como alguém muito sábio, muito entendido, muito intelectual. E à medida que ele foi conhecendo a ciência, a fé que ele tinha antes foi sendo tirada do seu coração. E à medida que foi perdendo a fé na palavra de Deus, ele então chegou para o seu pastor e disse: por favor, me ajude, porque à medida que eu aprofundo nos estudos, eu me distancio da fé na palavra de Deus. E aquele pastor sabiamente disse para ele o seguinte: faz o seguinte, tira aí uma semana, vai para um lugar isolado, bastante distante, isolado de todos, leva para lá a sua Bíblia, leia, medite pausadamente o livro de João. E depois, ao ler todo o livro, bem pausadamente, com oração, pergunte a você mesmo: é possível este livro ser mito? Ser uma invenção de João? E assim aquele jovem fez. Aquele jovem então foi e passou aquela semana degustando o dia todo, parte da noite, versículo por versículo, com muita oração, com muita dedicação, submissão, e orando e buscando detalhadamente as verdades escritas por João. E no final de semana ele voltou totalmente restaurado, se tornou um dos maiores cientistas cristãos. Inclusive ele já esteve em várias faculdades aqui no Brasil, falando e testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus é o Criador de todas as coisas. Aquele pastor foi um instrumento para que aquele jovem voltasse, se reconciliasse com Deus. E aqui nós temos João Batista. Olha só o que diz o versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele já havia dito isso no versículo 29. Ele acrescenta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui neste momento é anunciado, e esta mensagem ela é muito oportuna para os seus discípulos, porque eles têm o conhecimento judaico da promessa do Messias, da promessa do Salvador, da promessa do nascimento daquele que iria destruir os poderes de Satanás na cruz do Calvário. E agora alguém lhes apresenta Jesus Cristo. É necessário que a gente faça isso, e talvez você pense assim: mas é desnecessário para aqueles que já ouvem sempre. Não, não é. Porque há o momento exato que Deus atua, que Deus age soberanamente e que Deus toca o coração. Quando você anuncia a palavra, não é você que converte o coração.
Você e eu somos instrumentos proclamadores do Evangelho. Nós anunciamos as boas novas do Evangelho. Nós anunciamos Jesus Cristo. Nós não temos o poder, temos a possibilidade de tocar na emoção de algumas pessoas, mas nós não temos o poder de transformar uma natureza, transformar o coração. Por isso nós precisamos falar em todo tempo, em todo lugar, sobre Jesus Cristo. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo. O texto de Mateus capítulo 28, versículos 18 em diante, quando chega no 19, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E ali a ênfase muitas vezes é dada no id, mas na verdade a ênfase tem que ser dada no fazer discípulos. Porque ali não é o id ali, ele não é um imperativo. Agora, o fazer discípulos, sim. Então, o que está mais em evidência é o fazer discípulos. Então, significa que onde eu estou, eu preciso comunicar, eu preciso relatar às pessoas que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Senhor, é o Salvador, e que sem Ele não há salvação, ou com alguma coisa junto dele também não há salvação, tem que ser só Jesus. É por isso que que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: há um só Senhor e mediador entre Deus e os homens. Um só. Jesus Cristo, homem. É por isso que o apóstolo Pedro, ele relata em Atos capítulo 2, a respeito do Pentecostes, o que estava acontecendo, e no versículo 12, ele diz assim: e não há debaixo da terra outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. E agora nós precisamos dizer ao mundo que eis aí o Cordeiro de Deus, eis aqui Jesus, eis ali Jesus. Romanos capítulo 10, os versículos, deixa eu me ver aqui, que eu anotei aqui, o versículo, eu sempre deixo, versículos, Romanos 10, versículos 13 a 15, o apóstolo Paulo diz que para ser salvo você precisa invocar o nome do Senhor. Mas ele diz, para invocar, a pessoa tem que crer. E para a pessoa crer, tem que ouvir. Alguém tem que falar para ela. Alguém tem que anunciar para ela. E para que alguém pregue, é preciso que seja enviado. Então, aqui uma cadeia de ações que são necessárias para que pessoas ouçam o Evangelho. E eu quero começar aqui pensando o seguinte: você tem alguém na sua casa que não é ainda do Senhor Jesus, ou que era do Senhor Jesus e se desviou, ou que nunca foi do Senhor Jesus? Você tem? Bom, eu acho que a maioria de nós temos. E eu quero dizer, não sei se você que está aqui nesta noite tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se está nesse caminho. Eu queria dizer para você e dizer para você: eis o Cordeiro de Deus. E é para agora. É para agora. Não é para depois. Porque tem duas maneiras que sela o nosso destino. Paulo disse que alguns estarão vivos quando Jesus voltar e eles serão transformados. No momento em que tocar a trombeta, no momento que Jesus aparecer, acabaram as oportunidades, não tem como se arrepender mais. Mas há também algo que acontece diariamente, que são mortes. E a morte também sela o nosso destino. Agora pense comigo. Nós nos entristecemos com uma enfermidade grave que assola um familiar, um amigo. E às vezes não nos entristecemos tanto com alguém que está caminhando para a perdição. Claro que a enfermidade também deveria comover o nosso coração, porque amamos aquelas pessoas, mas com mais intensidade aqueles que estão indo para o inferno. Eu vou citar o exemplo aqui do meu irmão.
ou das minhas sobrinhas. As minhas sobrinhas, uma viveu poucos dias e morreu. A outra viveu 1 ano e alguns dias na UTI. Nasceu, foi para lá e morreu. Mas eu tenho plena convicção de que o Senhor a chamou com um propósito, depois eu posso explicar qual o propósito é, e a recebeu. Ela está com o Senhor. O meu irmão, em 2009, com apenas 53 anos de vida, ele foi acometido anteriormente com câncer e faleceu com 53 anos de vida, mas ele faleceu na presença do Senhor. Ele faleceu convicto da sua salvação. Ele faleceu em paz, e isso trouxe paz ao nosso coração. Mas e aquele familiar meu que ainda não tomou a decisão? Ou que tomou a decisão, aparentemente decisão anterior, e que desviou? E se ele morrer? Eu, como pastor, sou chamado para fazer ofícios fúnebres. E algumas pessoas você faz com tristeza no coração, mas você faz em paz. Agora, Deus é soberano para todas as coisas. Num dos campos que eu pastoreei, fui chamado, porque a família da igreja havia perdido, então, um irmão da família, que era totalmente mundano, ímpio. O que eu faço numa hora dessas? Eu prego a palavra do Senhor. E naquela pregação, o cunhado dele se converteu, e hoje diácono da igreja, um servo do Senhor firme. Mas para ele acabou a oportunidade. Eu não sei para onde ele foi, se ele se arrependeu na hora da morte, não sei. Isso é com o Senhor. Mas a gente não tem paz de falar, você pode errar também no outro. Posso, mas o fruto produzido vai evidenciar. Então eu preciso me preocupar com aqueles que estão próximos a mim, aqueles que estão ali do outro lado, e aqueles que estão distantes. Eu preciso fazer com que eles conheçam o Senhor Jesus. O problema é que muitos lá não estão ouvindo do Senhor Jesus, enquanto aqui você e eu temos ouvido constantemente e às vezes não levado a sério esta vida com Jesus. E nós estamos abarrotados da mensagem: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Lembro-me de uma história antiga, possivelmente você já tenha ouvido, até da minha própria boca também, quando um missionário conseguiu chegar numa tribo, e ali ele começou a pregar o Evangelho. Uma senhora começou a chorar muito, chorou muito, e disse para ele: por que você não chegou um tempo antes? Porque o meu filho morreu sem saber para onde ia. A situação espiritual ela é grave. É grave porque a sua vida e a minha é uma vida só. Hoje eu estava no banho e pensando: Senhor, já estou com quase 55 anos, e o que eu fiz? Praticamente nada. Tem que acordar para isso, né? Às vezes pessoas lá bem mais novas, com muito mais serviço ao Senhor, desprendimento ao Senhor, e a gente vive uma vida, a vida vai passando, e hoje nós temos menos tempo do que tínhamos ontem, e precisamos fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, principalmente na atualidade, porque a atualidade no Brasil tem sido terrivelmente plantado a ideia de que não é só Jesus, e nós precisamos gritar: sim, é só Jesus, Ele é o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos anunciar, e João Batista fez isso, mas não foi só João Batista que fez isso. Não foi só João Batista que fez isso. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas tem uma outra lição também. Para que eu faça conhecido o nome do Senhor, é preciso que eu tenha uma intimidade relacional com Ele. Eu não posso falar do Jesus de lá, do Jesus da Bíblia,
Olha só o que diz o texto. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Seguir Jesus não significa aproveitar as oportunidades de bons momentos. Seguir Jesus significa ir com Ele, a ponto dele olhar para trás e dizer, que buscais? Eles falam, aonde o Senhor mora? Nós queremos ir até lá. E ele foi para lá. Eles começaram a andar com Jesus, pensar como Jesus, falar como Jesus. Eles começaram a alimentar-se como Jesus. E por isso, eles foram considerados pela primeira vez, sem ter nenhum crachá, ser considerados como cristãos. Eles foram chamados de cristãos. Eles não se identificaram, olha para aqui, olha para mim, eu sou o seguidor de Jesus, hein? Não. O texto de Atos diz que eles chegaram em Antioquia e foram ali pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, as ações, a maneira de falar, a maneira de agir, era tão íntima de Jesus, que eles passaram a dar seguimento a tudo aquilo que Jesus fazia, falava e pensava. Identidade. Jesus estava dentro deles. Os apóstolos receberam isso, embora tiveram momentos difíceis na vida, progressivamente sendo santificados, e depois ainda abandonaram, e depois tiveram ainda a oportunidade do verdadeiro arrependimento. Tanto é que no final aqui do livro de João, o Senhor Jesus chama Pedro, vai dar uma voltinha com ele na praia e pergunta para ele, tu me amas? E a palavra é, tu me amas incondicionalmente? O mesmo Pedro que havia falado anteriormente para Jesus assim, Jesus disse assim, eu estou indo para Jerusalém, lá eu vou sofrer, lá eu vou ser crucificado, lá eu vou morrer e vou ressuscitar. E Pedro disse, não, Senhor, não faça isso. E quando Jesus falou que ele ia negar, Pedro, não, eu vou contigo, estou pronto para ir contigo até a morte. Deus sempre faz as coisas muito interessantes. Retorna comigo lá no deserto, quando Moisés, antes do deserto, no Egito, quando Moisés cresce por 40 anos, vive por 40 anos dentro do palácio, e ali dentro do palácio ele diz o seguinte, eu acho que eu estou pronto para libertar o povo. Eu estou conjecturando aqui porque ele chega e mata um egípcio. E quando ele mata o egípcio, Deus fala assim, não está pronto não. E aí ele vai para o deserto. Aí ele fica 40 anos no deserto. E aí Deus o chama. Aí ele diz, não posso não. Agora está pronto. Deus sempre trabalha com o ilógico. Deus sempre trabalha quando você desarma-se do seu próprio egoísmo, da sua força. Não foi diferente com Pedro. Pedro disse, eu vou até a morte. Ele falou, nada, você vai me negar 3 vezes hoje. E aí o apóstolo Pedro nega o Senhor Jesus, ele é crucificado, ele morre, ele ressuscita, e neste momento que ele está caminhando, agora o Senhor vira para Pedro e diz assim, tu me amas, Pedro, incondicionalmente? Aí Pedro responde para Jesus assim, Senhor, eu gosto do Senhor. Aí Jesus pergunta de novo, vai andando um pouquinho e pergunta de novo, e aí Pedro, aí fala, apacenta meus cordeirinhos. Aí vai andando mais um pouquinho, Jesus pergunta de novo, e aí Pedro, você me ama incondicionalmente? Eu acho que Jesus estava assim, está lembrado que você falou comigo lá? Ainda afirma, ainda confirma aquilo que você falou comigo lá, a sua palavra? Tu me amas incondicionalmente? E Pedro, assim, vergonhosamente, meio tímido, diz, Senhor, eu gosto do Senhor. A terceira pergunta não é mais, tu me amas incondicionalmente. Mas o sentido é, então você gosta de mim, Pedro? Aí Pedro disse, sim, Senhor, você sabe, o Senhor conhece que eu não sou aquele que falei aquilo lá. Na verdade, eu sou bem pior. Eu não tenho capacidade de amá-lo como deveria amar-te. Aí o Senhor falou, agora você está convertido. Agora você está convertido. Apacenta as minhas ovelhas. Relacionamento com Deus te derruba. Relacionamento com Deus me coloca no meu lugar.
Relacionamento com Deus me mantém alerta sempre naquilo que eu sou e como eu sou. Relacionamento com Deus destrói o meu ego. Experimente, reserve tempo. À medida que você começa a orar, o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração, Deus vai lhe julgando em textos bíblicos. É como você lixar um portão, uma grade que está enferrujada, e à medida que você vai lixando, vai sujando mais aquilo, à medida que vai sujando mais aquilo, vai aparecendo ali os buraquinhos, e você vai lixando, e até lixar, renovar, é um processo. Estar na presença do Senhor, ter intimidade com Deus, é isso que Ele faz no nosso coração. Ele vai mostrando as ferrugens do nosso pecado, causado pelo pecado. Ele vai mostrando quando nós queremos aparecer, como nós somos egoístas, como nós somos mentirosos, como nós somos maledicentes. Ele vai apontando em nós os nossos pecados, justamente para serem expostos agora, confessados e abandonados. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, porque se não tivermos relacionamento com o Senhor Jesus, não estamos aptos para falar. Cito novamente Mateus 28, e o versículo 18 começa assim: toda a autoridade, disse Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele fala: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Duas coisas, ele começa o 18, a autoridade no céu e na terra é toda dele, e o 20 dizendo assim: eu estou com vocês. Agora, eu nesse meio sou apenas um pecador, que sem ele nada posso fazer. Então eu preciso dessa autoridade, e eu preciso desta presença. Isso é intimidade. E essa intimidade vem quando eu começo a achar que o tempo que eu tenho passado com o Senhor, ele é insuficiente. Eu preciso de mais tempo de leitura e oração. Quando meia hora, 15 minutos, quando meia hora, quando uma hora e meia, até 2 horas se torna pouco para você estar ali conversando com o Senhor, num diálogo em que você fala com o Senhor e Ele fala com você. É preciso você ter essa intimidade e ter essa característica, essa face de Cristo, o coração de Cristo, para que você faça o outro conhecedor de Cristo, porque eu não posso falar daquilo que eu não sei. Vocês lembram em Atos 3, quando Pedro sobe para o templo na oração da hora nona? De repente chega lá e tem um mendigo, um coxo, e diz assim: me dá esmola. Dinheiro eu não tenho, eu tenho uma outra coisa. O que eu tenho aqui é a cura para você. Nós temos a melhor e a maior coisa que do mundo pode ter e que precisa, que é a mensagem salvadora. Então é preciso ter intimidade com o Senhor. Se você não tem tempo com Deus, se você não tem tempo com o Senhor em oração, leitura da palavra, intimidade com o Senhor, você não está apto para falar daquilo que você não conhece. Então, fale sim, mas tenha intimidade, fale com a autoridade. E para fechar, quem conhece a Jesus, conduz outros a Jesus. E aí eu quero voltar um pouquinho aqui, versículos 40 a 42. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. E o levou a Jesus. Qualquer um de nós aqui, estando em casa e alguém passar mal, tomamos a iniciativa de conduzir aquela pessoa ao socorro. E isso deve ser feito. Mas o que nós temos feito? Será que nós temos conduzido os nossos familiares a Jesus? E aí eu quero então tratar alguns pontos aqui rápidos para a gente encerrar. De que maneira eu posso fazer? Primeiro, essa minha intimidade com o Senhor Jesus,
ela precisa ser vista no amor que eu tenho pela leitura da palavra, pela vida de oração e pela alegria da comunhão dos santos. Porque às vezes eu quero que o meu familiar vá para a igreja, mas eu falho mais do que todo mundo, podendo estar, lógico. Tem muitas pessoas que não podem estar, não podem ver todos os trabalhos do culto, estão trabalhando ou estão enfermos, e a gente sabe disso. Mas, às vezes eu não... aqui na igreja nós temos escola dominical, 9 horas, temos às 19 horas nosso culto, depois nós temos na terça-feira culto no lar ou reunião de oração aqui, na quarta-feira estudo bíblico e na sexta-feira reunião de oração. Aí eu não venho no estudo bíblico, eu não venho na reunião de oração, não venho às vezes na escola dominical ou às vezes no culto e quero que o meu familiar ame o Senhor. Não é meio incoerente? É muito incoerente. Se ele olha para mim e diz assim, o meu pai não tem prazer de estar no meio do povo de Deus, o que eu vou fazer lá? É uma motivação. O meu pai não lê Bíblia, eu não vejo ele lendo Bíblia em casa. Qual a motivação para querer o Senhor Jesus? O meu pai não tem vida de oração. O que eu vou querer então de Jesus? Se ele que está lá não acha muito bom estar na presença de Jesus. Então nós precisamos zelar por isso. E chegar em casa, já que eu venho todos os trabalhos que eu posso, que eu leio a Bíblia e oro, compartilhar. Compartilhar o seguinte: hoje o pregador falou isso, e a palavra do Senhor tocou meu coração nisso. Compartilhar, para que essa pessoa seja levada a Jesus. Você está levando Jesus a ela, mas automaticamente você está levando ela a Jesus também, quando você aciona diretamente essa pessoa e diz, sim, eu quero que você conheça o Senhor Jesus. E vou dizer uma coisa, experiência própria, eu posso dizer com autoridade, se você começar a separar a sua vida na presença do Senhor, Ele lhe conduzirá nas Escrituras Sagradas. Quantas vezes, inúmeras vezes, eu estou tratando de um assunto pessoal com o Senhor e no meio da oração vem à mente um texto bíblico e eu abro aquele texto e aquele texto é justamente a resposta para aquilo que eu estou tratando com o Senhor. Não é nada avulso, é direcionado. O Espírito Santo vos fará lembrar. Mas eu preciso levar pessoas a Jesus, e isto eu tenho que estar em Jesus para levar pessoas em Jesus. Só assim eu estaria apto para falar e apresentar Jesus a elas. Então eu queria que você pensasse nisso, não só na sua família, mas seus vizinhos, e aí eu me incluo. Infelizmente, algumas pessoas pensam até assim, é muito bom, porque ninguém sabe que eu sou crente, não incomodo ninguém. Há poucos dias alguém falou para mim, rapaz, eu estava no meio de um pessoal lá, e o pessoal falou assim, eu gosto de ver o fulano de tal, porque não incomoda ninguém. Bom, se não incomoda ninguém, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que você vai ser chato, querendo forçar a pessoa a se converter, mas a sua presença tem que incomodar. Porque a luz e trevas não podem funcionar no mesmo lugar. Não pode. Você já achou o Messias? Eu quero convidá-lo neste momento. Se você quer uma restauração pessoal, ou se você quer uma restauração que, uma vez no seu coração, lhe habilite a levar para a sua família, ou para os seus vizinhos, ou para outras pessoas, coloque-se em pé, eu estarei orando por nós. Certamente, muita coisa precisa mudar na nossa vida. Ontem nós ouvimos aqui a palavra a respeito da rede social. Quanto tempo nós estamos na rede social?
durante o dia? E quanto tempo nós temos a palavra de Deus meditada durante o dia? Estou falando de mim mesmo, nem estou... Mais olhamos rede social do que gastamos tempo na presença do Senhor em oração ou leitura da palavra. Eu quero que você agora curva sua cabeça e fale com o Senhor. Pode ser em meio tom, pode ser em silêncio, como você desejar. Coloque o seu coração naquilo que você precisa ou aquele que você quer interceder por ele. Em nome do Senhor Jesus. Mas eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero que o seu familiar vá para o inferno. Eu não quero que o meu familiar vá para o inferno. Eu quero que experimentemos o Senhor. Achamos o Messias. Você tem o Messias.